Boa noite a todos e a todas. Eu queria começar cumprimentando o meu amigo Paulo Safadi, presidente da CEBIC, companheiro de uma trajetória que a gente pode chamar de reconstrução do crédito imobiliário no país. Queria, na pessoa dele, cumprimentar todos os empresários da nossa mesa de honra e todos os nossos parceiros empresários aqui presentes. Queria cumprimentar nosso amigo ministro Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades, representando aqui a nossa presidenta Dilma Rousseff, nosso companheiro e amigo Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio Exterior. Um abraço para o nosso querido Pimentel. Nossa ministra querida, amiga Miriam Belchior, ministra e chefe, ela que coordena todo esse nosso esforço aqui. Depois dessa aqui, eu já ganhei um pontinho aí na metade dos problemas resolvidos. Certo? O Paulo combinou, ele dá aquela futucada, eu chego aqui, dou essa puxada, a gente resolve esse negócio. Queria cumprimentar o governador Antônio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais, queria cumprimentar o Márcio Lacerda, prefeito, todos os nossos... Vou poupar aqui a minha nominata inteira. Queria cumprimentar a pessoa do Urbano, meu vice-presidente de governo e habitação, todos os nossos companheiros da Caixa aqui presentes, nossos representantes parlamentares também. E, rapidamente, dizer para os senhores e para as senhoras que, falar para vocês, né, porque eu acho que a gente já tem intimidade para isso, não dá para a gente não lembrar, não é, de 10 anos atrás, Paulo. Né? Eu me lembro que a gente discutia 10 anos atrás, me lembro que logo que eu tive a honra de entrar no governo do presidente Lula, lá no Ministério da Cidade, na Secretaria Nacional de Habitação, a gente sentava, recebia a CEBIC, recebia a BCIP. Você lembra que a gente discutia como é que a gente podia construir uma agenda para retomar a trajetória do crédito imobiliário no país, como é que a gente conseguia implantar uma nova política habitacional no país. Na época, era uma época difícil, né, companheiro? Imagine que a gente falava assim, olha, a briga era para conseguir aplicar 2,6 bilhões de fundo de garantia. Se lembra, Urbano? 2,6 bilhões. Pô, 3 bilhões não dava, não conseguia aplicar 3 bilhões de fundo de garantia. A Caixa inteira fazia 4,5, 5 bilhões com tudo que tinha, e era o grande player, como é até hoje, do crédito imobiliário no país. Bom, a participação do crédito imobiliário no PIB não dava 1, né? Eu acho que era 0,6, 0,8, uma coisa desse tipo. Então, era um tempo em que a gente... Bom, a Miriam lembra disso, a nossa ministra, que para conseguir, ministro Aguinaldo, agora que sou ministro, eu tenho que falar como era antes, para a gente conseguir, uma época, 80 milhões para fazer um programa de habitação, era um sofrimento. Eu lembro quase que a gente mata o Palocci para arrancar os 80 milhões. Depois as coisas foram aparecendo, primeiro com a mudança de toda a legislação, a atualização dela, provando que, com diálogo, mesmo sem dinheiro, se consegue construir. E depois isso foi ganhando corpo. O presidente Lula, também com a atual presidenta Dilma, então ministra na época, com a determinação de colocar todos os recursos possíveis, depois que o país pôde se equilibrar, para a questão da habitação e da infraestrutura, e tudo isso construído no diálogo. Né? Por isso que a gente já estava falando para a ministra Miriam, não é? Todo dia tem a lista do que precisa ser discutido. E é essa forma de fazer que faz a diferença, e fez a diferença esses anos todos, quer dizer, sempre com os problemas na mesa e sempre no diálogo. O diálogo que a presidenta Dilma mantém
e estabelece um diálogo franco, né, muito claro, muito objetivo, na construção de um país que a gente tem hoje, há 10 anos depois. Eu estava todo saudoso, Paulo, porque tem 10 anos que essa conversa começou, né? Então, foram 10 anos que reconstruíram, sim, o crédito imobiliário no país, reconstruíram o investimento em infraestrutura, em que todo mundo aprendeu bastante, né? Os problemas que não existiam na época, porque existia pouco investimento, passam a ter agora, porque o problema não é mais recurso para se investir, apesar de que não é que esses recursos sejam fáceis, mas a prioridade existe. E a gente está falando hoje de um momento em que, com as crises que a gente tem enfrentado, e as crises no mundo, as crises econômicas passam a ter um ciclo cada vez menor, né? Então, a gente viveu uma em 2008, já está entrando em outra em 2011, já viveu outra em 2011, um momento em que é difícil equilibrar as coisas e, às vezes, é importante que a gente lembre dessa trajetória e lembre do que se viveu e como a gente consegue avançar. Porque passa um certo clima, muita gente pergunta para mim, a imprensa faz muito isso, e a bolha imobiliária? Quando estava muito aquecido, era a bolha imobiliária. Agora é uma outra questão que aparece na mesa. Mas não está vindo, não está diminuindo a velocidade de venda, não está diminuindo os lançamentos, não está acontecendo, não tem problema, né? O Minha Casa Minha Vida não teria que estar com outros preços, etc. Então, nós temos uma cesta de questões que são sempre colocadas, não é? Mas que eu me lembro que no ano passado eu falei aqui, e vou repetir aqui agora, que eu continuo muito otimista, muito otimista. Nós vivemos uma realidade hoje que me autoriza a dizer isso aqui com maior tranquilidade. O ano passado, eu cheguei aqui no INIC e falei, olha, nós vamos fazer a maior contratação de crédito imobiliário da história do Brasil, mesmo no primeiro ano da presidenta Dilma. E nós fizemos. Nós fizemos 80 bilhões de crédito imobiliário. A Caixa fez, e o mercado fez mais de 125, 130, alguma coisa desse tipo, né? E eu estou dizendo aqui hoje, nós vamos fazer a maior contratação do crédito imobiliário do país esse ano também. Nós vamos fazer 100 bilhões de reais de crédito imobiliário. E o mercado vai fazer 170 bilhões de reais. Não é? A gente está crescendo um pouco menos do que os 50%, 60% que se crescia antes, sim. Mas eu não conheço nenhum lugar no mundo que sustente um crescimento de 60% a 50% a vida inteira, e isso, às vezes, gera problemas que a gente sabe que ficam difíceis de resolver depois. Então, você crescer 35%, 40% é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito positiva, né? A Caixa, nesse mês, na semana passada, fechou 42 bilhões esse ano de crédito, que é mais de 30% a mais do que fez no ano passado. A carteira de crédito da Caixa, como um todo, está crescendo 45% anualizado. O de crédito imobiliário urbano, você precisa melhorar, está 41%, viu? Vê se você dá um gás aí. Mas, então, nós estamos fazendo crédito em geral, e estamos fazendo muito crédito imobiliário, continuamos fazendo. E continuamos fazendo, e vamos comemorar no próximo ENIC também, o melhor ano de crédito imobiliário do país. Eu estou dizendo isso porque a gente também pode comemorar que 1.750.000 unidades do Minha Casa Minha Vida contra depois, né? A gente pode dizer, também autoriza a gente a dizer, e essas 940 mil dessas já estão concluídas, mais de 800 mil entregues, nós temos famílias brasileiras morando e com a velocidade de ocupação e de resposta para esse problema de habitação muito mais ágil. Esses 1.750.000 unidades, 750 mil unidades do 2, né, autoriza a gente dizer que mesmo que seja necessário e fundamental o diálogo para que a gente ajuste, as coisas não estão paradas, né?
as coisas estão acontecendo, é só ver o nível de emprego, é só ver a situação que nós estamos vivendo hoje no país, mesmo com toda a crise no exterior. Portanto, eu quero deixar aqui uma palavra de otimismo, mais uma palavra de otimismo. A gente não pode deixar que o clima que se vive lá fora, e que é óbvio afeta o país, não é, chegue no setor. Não é? Nós precisamos sim sentar, resolver os ajustes que precisam ser feitos e precisam ser feitos. Não é? Isso tem sido uma pauta, a ministra Miriam tem coordenado a discussão no governo muito forte com relação a isso, com a própria orientação da presidenta Dilma, certo? E é a orientação dela que como é que se diz, que também me autoriza a dizer que eu tenho certeza que, se existe algum ponto que precisa ser ajustado, ele já está sendo encaminhado no diálogo, como sempre tem feito. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que a gente vive outra realidade, vive outro mundo, vive outro Brasil, e todos os senhores e senhoras, ou todos vocês, com mais carinho, podem estar certos que, da Caixa, por determinação da presidenta, não vai ter recuo. A Caixa tem 150 anos, eu falo isso toda vez, 150 anos, já viveu todas as crises que esse país teve. Está firme e forte e vai continuar fazendo crédito e vai continuar, como Banco Público, fazendo o seu papel. Portanto, se depender da Caixa, nós vamos continuar baixando os juros, nós vamos continuar fazendo o possível para melhorar as condições, os prazos, etc., e vamos sempre estar na vanguarda e disputando esse mercado dessa maneira positiva. Então, contem sempre com a Caixa. Eu posso dizer, apesar do ministro Aguinaldo, que vai falar pela presidenta, mas eu posso dizer que podem contar, sem dúvida nenhuma, também com o governo federal, que tem sido o grande orientador das ações da Caixa nesses tempos. Então, bom trabalho para todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Representando a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, convidamos para suas palavras o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Cumprimentar o senhor, excelentíssimo senhor governador de Minas Gerais, o senhor Antônio Anastasia, cumprimentar o deputado federal Eduardo Chiarra, neste ato representando o nosso presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Maia, cumprimentar meu colega ministro Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e sempre com sua simpatia, com sua fidalguia, e, como disse o nosso Paulo, não tão antigo assim, aliás, nas ideias sempre inovador. Cumprimentar a nossa querida amiga ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a nossa coordenadora, né, desse grande programa de investimentos do governo federal, o Programa de Aceleração do Crescimento. E ela está sempre ali conosco, nos reunindo, nos cobrando, né, Hereda? Está faltando publicar portaria, está faltando isso, aquilo, outro, sempre com todo o zelo e esmero para que esse programa possa andar como a nossa presidenta Dilma Rousseff deseja. Cumprimentar o prefeito Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, tal qual a parceria que temos com o nosso governador Antônio Anastasia, também a parceria firmada aqui em Belo Horizonte,
em todas as áreas de governo, também no nosso Ministério das Cidades. Cumprimentar o nosso presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. Está satisfeito hoje porque, como ele tem a sua raiz espanhola, não é? E terminou que Portugal perdeu nos pênaltis para a Espanha. Cumprimentar o nosso Paulo Safa de Simão, presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção Civil. Desde a primeira hora que assumimos o Ministério, ele já estava ali para colocar as demandas do setor, as agruras, as ansiedades, os desejos, né? Com essa visão de parceria que sempre ele trouxe desde o primeiro instante das nossas conversas, das nossas reuniões, e dizer que é uma alegria podermos estar aqui dando continuidade a essa parceria. Cumprimentar o senhor Luiz Fernando Pires, presidente do Sindicato de Construção Civil do Sinduscom e vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da CEBIC. Cumprimentar o senhor Alberto José Salum, presidente do Sindicato da Construção Pesada de Minas Gerais. Cumprimentar o senhor Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Cumprimentar, enfim, a senhora Maria Helena Mauad, presidente do Fórum de Ação Social da CEBIC. Cumprimentar a todos os representantes das empresas que acabaram de receber o prêmio, né? E cumprimentar todas as senhoras e senhores representantes do segmento da indústria de construção civil. Eu, em respeito aos possíveis corintianos presentes, tinha feito uma fala aqui escrita, mas vou abreviar para aqueles que têm aí esse compromisso logo mais. Eu, como torço pela Raposa, lá de Campina Grande, aqui também tem Raposa, lá tem a Raposa, que é o Campinense Clube, não vou sofrer tanto quanto a ministra Miriam logo mais. Mas muito me honra estar aqui nessa noite, incumbido pela nossa presidenta Dilma Rousseff, para representá-la neste ato importante, nesse evento importante, que já se repete ao longo dos anos e que nos permite fazer uma reflexão acerca dos temas, das conquistas e dos desafios do setor da construção civil, que é, sem dúvida, um dos setores que mais cresce neste país. Um olhar pequeno para os recentes indicadores, aqui o nosso Jorge Hereda fez um pouco esse exercício, nos permite dizer que avançamos bastante no que se refere à indústria da construção civil. Ela hoje tem um papel extremamente importante, não só na formação do nosso PIB, mas como indutor de consolidação da nossa economia, como geração de emprego, e aqui foi discorrido também para a fundamentação, que é extremamente importante, de se ter um instrumento não só de geração de empregos, mas também um instrumento que transforma de maneira social a vida das pessoas, a vida de muitos e muitos brasileiros, como é o caso do programa Minha Casa Minha Vida, que foi concebido sobre essas bases, a base de se produzir, de se fazer a produção habitacional, se visando aí as condições de habitabilidade, gerando emprego, gerando renda, mas também se criando e se combatendo um déficit social que muitos e muitos anos nesse país foi exatamente um sonho na maioria da cabeça dos brasileiros. Aquilo que virou um chavão durante... Eu não sou tão antigo, como disse como o nosso ministro Pimentel,
mas antigamente se dizia que o sonho da casa própria, né, era a conquista mais almejada por muitos desses brasileiros que tinham exatamente esse desejo e que hoje esse desejo virou realidade. O governo federal continua firme no propósito de promover exatamente isso, promover o desenvolvimento econômico com justiça social. Acho que essa tem sido a grande mensagem que a presidenta Dilma tem trazido a todos nós, porque este é um governo que, ao se iniciar de forma democrática pelo presidente Lula, e naquela época coordenados os programas do governo pela presidenta Dilma, teve exatamente essa visão. É um governo que tem se preocupado em fazer as grandes obras de infraestrutura, mas sem esquecer os milhares de brasileiros que estavam à margem do processo de inclusão social e que nós provamos, eu acho que o Paulo, que acompanhou a Rio+20 ali de perto, enquanto chegamos ali numa discussão de convergência das três questões que foram levantadas, e a primeira delas foi exatamente a erradicação da pobreza. Isso já se provava que o Brasil estava certo quando o presidente Lula concebeu exatamente esse grande programa de inclusão social, de tirar os brasileiros exatamente da faixa de miséria. O segundo ponto era exatamente o ponto da discussão dos padrões de consumo e padrões de produção. Esse também é um ponto que já vem sido discutido no governo, e essa parceria entre o governo federal, entre os governos estaduais, os governos municipais, a iniciativa privada, o setor da construção civil, é, sem dúvida nenhuma, de forma extremamente representativa, é uma prova inconteste de que também nós estávamos no caminho certo, e estamos no caminho certo nessas discussões. Por fim, a última questão, que é a questão exatamente do respeito ao meio ambiente. Essa é uma preocupação mundial, mas, via de regra, os países mais ricos têm até um pouco de medo dessa discussão, porque quando se promove também riqueza, você termina gerando uma questão contraditória em relação ao consumo, e muitas vezes se tem medo de se colocar na mesa essa discussão. E o Brasil também tem colocado isso de forma muito, eu diria, transparente, e este foi um tema que nós discutimos e acho que é convergente quando se faz da forma que estamos querendo fazer. E aqui foi colocado pelo nosso presidente Paulo a questão do Código Florestal. Ontem estive no Senado com mais outros 3 ministros, colocando a nossa posição em relação à MP, que provou também que o governo estava certo. Eu vi ali, ministra Miriam, depoimentos, inclusive, de todas as correntes políticas, atestando que o governo e a presidenta Dilma agiu com certeza, agiu com justeza, eu diria, num MP, e ao promover aqueles vetos, ela ali editou, sem dúvida nenhuma, eu vou usar aqui uma expressão que foi usada ontem por alguns parlamentares, ela editou uma proposta verde e amarela, ou seja, uma proposta do Brasil, que não contemplou ali nem ruralistas, nem ambientalistas, nem setores que travaram essa discussão, mas, sobretudo, uma proposta que contemplou o nosso Brasil como um todo, respeitando todos os interesses, o que é por demais difícil você fazer numa proposta como aquela. E ali vamos levar em consideração, presidente Paulo, com essa preocupação das nossas cidades em não serem, eu diria, atingidas no sentido da sustentabilidade, que é essa a grande posição nossa, do Ministério das Cidades, do governo,
da nossa presidenta Dilma e de todos nós. Nós queremos cidades que sejam cidades cada vez que tenham mais qualidade de vida, não é? Respeitando o meio ambiente. Ninguém quer aqui, de forma alguma, fazer nenhuma posição que seja, eu diria, contraditória no que se refere a isso. E nós vamos colocar, vamos analisar, já conversava com o deputado Tiago, que é autor de algumas emendas, e especificamente naquilo que defendemos, que é a questão dos limites dos rios nas áreas de expansão. Nós estaremos discutindo essa questão para que não haja nenhum tipo de interpretação, que essa é a grande questão, que possa comprometer o nosso desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de apenas comentar 3 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro é que esse viés econômico e social das políticas do governo tem diferenciado exatamente esse enfrentamento que outros países não têm feito. Isso, inclusive, inclusive com relação às crises financeiras. O nosso país tem tratado essa questão de forma absolutamente diferenciada. E essa questão, com esse viés econômico e social, tem, inclusive, sido elogiada pelo indiano Amartya Sen, que é Prêmio Nobel da Economia, e que significa exatamente que essa distribuição de renda, redução de desigualdade e inclusão social fazem parte do processo de crescimento desse país. A nossa presidente Dilma tem nos orientado a todos do governo de forma muito clara com relação a avançar nas execuções de todas as obras, acho de toda a programação de investimento. Isso, todos os senhores já têm esse conhecimento. Nós sabemos que esse é o maior desafio. Meu caro Paulo, quando assumiu o nosso Ministério das Cidades e fizemos a discussão interna de quais eram as maiores questões, os maiores desafios que tínhamos, compreendemos que era exatamente esse, era tirar do papel as obras e fazerem com que essas obras possam andar na medida em que todos nós brasileiros desejamos. A gente sabe que não é fácil. Nós temos, primeiro, eu tenho presenciado isso, uma cultura no nosso país onde nós temos um baixo ou quase nenhum investimento em planejamento e em projetos. Nós temos uma dificuldade muito grande na elaboração de projetos. A ministra Miriam, que coordena sempre as reuniões de PAC, quando a gente senta para discutir, vamos lá, o primeiro ponto, né, ministra, você tem projeto? E aí a gente ouve, olha, eu não tenho projeto, você tem um projeto executivo? Não tenho executivo, eu tenho o básico. Tá bom, traz o básico. E aí o básico vai desaparecendo, vira mais ou menos uma vaga lembrança de uma ideia que se quer implantar. E isso tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos maiores entraves na nossa avaliação de muito daquilo que a gente quer implantar e, enfim, acelerar. Uma outra questão é que nós temos hoje uma legislação que, eu diria, é arcaica e ineficiente. Eu tenho conversado muito com os parlamentares, com o nosso presidente Marco Maia, dentro do governo também. Acho que, sobretudo, a legislação que trata das licitações, a 8666, ela está, sem dúvida nenhuma, eu diria, vencida. Ela cumpriu um papel, mas ela precisa ser modernizada. Nós precisamos de outra legislação. As pessoas hoje, acho que isso virou um senso comum no país como um todo. Tivemos hoje a aprovação do nosso regime diferenciado de contratação na Câmara, que é um avanço, sem dúvida nenhuma, um grande avanço,
mas nós precisamos avançar nessa discussão. Dentro do Ministério, nós criamos um grupo de trabalho para oferecer no governo uma sugestão para essa modernização da legislação, e acho que isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental nesse período que nós alcançamos a estatura de sexta economia, mas que temos assim a convicção de que precisamos responder também e sermos a sexta potência em infraestrutura no mundo, e eu tenho certeza que iremos chegar lá. Uma outra questão é que, para finalizar, nós temos aí alguns programas, além do Minha Casa Minha Vida, mas dentro da área de mobilidade urbana, dentro da área de saneamento, enfim, do nosso Ministério, além das outras questões que foram aqui colocadas nas áreas de infraestrutura, nós temos, e eu vou aqui em primeira mão aproveitar esse ambiente para anunciar, porque já havia conversado com o nosso presidente Paulo sobre a questão de saneamento, sobre a questão da universalização de saneamento. Nós, na próxima semana, estaremos lançando a consulta pública do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB, que, sem dúvida nenhuma, é já uma expectativa de todo o setor. E hoje conversávamos com a ministra Miriam, com a ministra Gleisi pela manhã, e estaremos abrindo a consulta pública para que possamos avançar nessa direção. Por fim, o que nós queremos aqui é expressar isso, expressar a magnitude do programa de investimentos que temos. Sabemos da importância da parceria com o setor da indústria da construção civil, e é essa parceria que nós queremos realçar. Lá, o programa Minha Casa Minha Vida, o PAC, em toda a sua extensão, eu chamava a nossa ministra ali há pouco de mãe do PAC, ela não me repreendeu, mas a nossa grande coordenadora, a nossa ministra Miriam. Na mobilidade urbana, 22 bilhões já anunciados, temos mais outros, 22 com mais 18, são 40 bilhões anunciados. Vamos avançar com novos anúncios aí para contemplar outras cidades. Temos agora 77 bi no saneamento, fora os 125 bi de Minha Casa Minha Vida, que já falamos. Portanto, pela expressão dessa magnitude, ou seja, pela expressão desses valores, isso representa de forma mais cabal o compromisso do governo com o seu povo, o compromisso do governo com os brasileiros que ajudam a construir esse país, o compromisso do governo com a indústria da construção civil. Então, eu desejo a todos os senhores um evento profícuo, um evento bem proveitoso. Nós estamos com a lista já colocada pelo nosso Paulo, e é uma lista bastante extensa, né, de demandas. Vamos estar todos trabalhando nelas. E aproveito, Paulo, para finalizar, aproveito para trazer aqui a mensagem da nossa presidenta Dilma, que não pôde vir, mas me delegou a honra de representá-la, e eu gostaria de ler essa mensagem a todos os senhores, depois passarei às suas mãos, e diz o seguinte: saúdo os senhores e senhoras que integram a cadeia produtiva do setor da construção civil e participam desta 84ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil. Parabenizo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, organizadora do evento, bem como o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais e o Sindicato da Indústria da Construção Civil em Minas Gerais, ambos responsáveis pela realização desta edição do encontro. O ENIC já se integrou ao calendário de grandes eventos do Brasil, pela importância dos temas que são aqui debatidos, pois a busca de soluções inovadoras para o setor da construção civil é uma questão que interessa a toda a cadeia produtiva, mas também à sociedade e ao governo brasileiro.
Todos os participantes desse encontro sabem que o estímulo à construção civil tem sido uma tônica de nosso governo. Iniciativas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o nosso PAC e o Programa Minha Casa Minha Vida, têm o seu alicerce na construção civil. A retomada dos investimentos em infraestrutura e em moradias, iniciadas no governo Lula e que temos acelerado, foi decisiva para o fortalecimento da construção civil. Por isto, o setor sobre o qual os participantes do ENIC se debruçam hoje é completamente diverso, em termos de nível de atividade e de emprego, e principalmente de perspectivas de uma década atrás. O Brasil vai continuar crescendo e investindo em infraestrutura econômica e social. Temos as obras do PAC 2, do Minha Casa Minha Vida, as obras de preparação para os grandes eventos esportivos que sediaremos nos próximos anos. As perspectivas para a construção civil são muito positivas. Portanto, neste promissor cenário, as discussões que ocorrerão nos 3 dias desse encontro são primordiais. Vocês debaterão temas estratégicos para o contínuo crescimento de um setor que é central em nosso modelo de desenvolvimento. Questões como inovação tecnológica, sustentabilidade, qualificação profissional, segurança do trabalho, qualidade e produtividade, entre outros, são decisivas para que a construção civil continue avançando, se modernizando e contribuindo para a geração de emprego e riqueza no Brasil. São parcerias frutíferas e bem-sucedidas, como a que temos como a cadeia produtiva da construção civil, que nos permitirão continuar no caminho do crescimento com a inclusão social. Desejo a todos os participantes do Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil um bom trabalho. Presidenta Dilma Rousseff. Gostaríamos de comunicar que, após a fala do governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, nós teremos um coquetel de confraternização do 84º Encontro Nacional da Indústria da Construção, que será servido no foyer do Grande Teatro. Senhoras e senhores, convidamos agora para suas palavras o governador do Estado de Minas Gerais, o professor Antônio Anastasia. Boa noite, senhoras, senhores, ilustres participantes desse grandioso Encontro Nacional da Indústria da Construção. Sejam todos bem-vindos a Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. Nosso eminente anfitrião, caro amigo, Dr. Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, eminente ministro de Estado das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, aqui representando Sua Excelência, a senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, eminente deputado federal, Eduardo Chiarra, aqui representando Sua Excelência, o deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, eminente ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que honra Minas na esplanada ministerial, com sua inteligência e jovialidade. Excelentíssima senhora ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Mira Belchior. Eminente, caro amigo, prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Eminente presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. Presidentes das entidades copromotoras desse grandioso evento, do Sinduscom Minas Gerais, engenheiro Luiz Fernando Pires, e do Ciceporte, engenheiro Alberto José Salum, na pessoa de ambos, cumprimento de modo especial aos presidentes dos sindicatos da Indústria da Construção Civil e da Construção Pesada dos Estados brasileiros, aqui presentes. Senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, caro amigo Dr. Olavo Machado Júnior,
Também não deixo de cumprimentar a senhora Maria Helena Mauad, presidente do Fórum de Responsabilidade Social, e os agraciados com o Prêmio de Responsabilidade Social, que aqui acompanhamos e a qual, mais uma vez, externo os meus cumprimentos por seu trabalho solidário em prol das comunidades. Senhores e senhoras empresárias, empresários, integrantes da Câmara Brasileira da Construção, caros amigos, congressistas, permitam-me rapidamente, serei célere no meu pronunciamento, relembrar que aonde há civilização, existe a construção. Se nós voltarmos um pouco no passado, vamos lembrar que quando nós descemos, nós humanos, destíamos das árvores e saíamos das cavernas, nós procurávamos um abrigo construído para termos mais conforto, segurança, calor, cuidarmos da família. E a construção, portanto, iniciou ali, no primórdio da humanidade, uma atividade tão vibrante, tão importante, tão fundamental, que está aí ao nosso lado até hoje, com grande presença no nosso dia a dia. Não vou aqui cansá-los, mas permitam-me lembrar, e lembrava durante a abertura dos trabalhos, que os grandes impérios, as grandes civilizações tiveram na engenharia e na construção instrumentos não só de poder, de potestade, mas de civilização na sua expressão plena. Os romanos, por exemplo, tiveram nas suas estradas instrumentos de guerra, de conquista, mas, sobretudo, de qualidade de vida. Seus aquedutos remanescem até hoje, as grandes catedrais da Idade Média, o arranha-céu, fenômeno do final do século XIX, e, mais recentemente, obras grandiosas e fundamentais. No Brasil, não deixo de lembrar, quando criança, o que foi o meu assombro ao ver a construção da Ponte Rio-Niterói, ao ver a construção da usina Itaipu, e um pouco antes, o grande fator de desenvolvimento nacional, que foi a coragem e a ousadia, com base na construção, do presidente Juscelino Kubitschek ao construir Brasília. Do nada, construir no Planalto Central o sonho de Dom João Bosco. Digo isso, a título de introdução, tão somente para reiterar a nossa reverência e respeito à construção brasileira, quer civil, quer a chamada pesada. Essas obras são imprescindíveis para o desenvolvimento em todos os seus segmentos. E é claro que nós observamos hoje, felizmente, no nosso país, depois de décadas de consolidação, que nós temos uma indústria pujante, robusta, musculosa, que responde quando corretamente demandada, gerando empregos, gerando riqueza, gerando inclusão social, transportando os produtos que o Brasil apresenta ao público interno e ao mundo como um todo. É exatamente na construção como um todo que nós confiamos as nossas vidas, a nossa segurança e, sobretudo, o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. É claro que sabemos, como as demais indústrias e atividades econômicas, existem problemas, existem dificuldades. É evidente que um congresso como esse, com a sua dimensão, com seu conteúdo, com o prestígio de seus expositores, mas, sobretudo, com a qualidade de seus membros e participantes, apresentará, de modo muito coerente e harmonioso, sugestões de aprimoramento e de melhoria do sistema atual. Lamentavelmente, digo isso sempre, foi inclusive objeto de meu discurso no último 21 de abril, data magna cívica mineira em Ouro Preto, que a Federação Brasileira, nas últimas décadas, enfraqueceu-se, e os governos estaduais como todo têm pouca atuação na política econômica. E, por isso mesmo, muito daqui foi dito, é responsabilidade e ação e competência da esfera federal, e assim sabemos que é feito com muito zelo e muita responsabilidade. Mas as esferas estaduais gostariam de participar mais, e por isso sempre defendemos, como grande repto à nação, uma reformulação do Pacto Federativo, para permitir que os Estados federados, naquele sonho original de 1891, pudessem ter uma voz mais ativa na política econômica e nas políticas públicas brasileiras. Mas, enquanto isso, somos parceiros, juntamente com os municípios brasileiros, do governo federal nas diversas políticas e, sobretudo, nessa questão da indústria da construção, não só na habitação, mas também na construção da infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, todas elas fundamentais para o escoamento da riqueza nacional.
Por isso mesmo, quando ouvi aqui a questão da PPP, aproveito para saudar minha cara e estimada ministra Miriam, o caro ministro Pimentel, ministro Aguinaldo, a iniciativa extremamente bem-vinda da senhora presidenta, quando permitiu desonerar investimentos em PPP e ainda aumentou recursos destinados pelos estados e pelos municípios na alocação de recursos para fazermos investimentos através desse segmento ou desse modelo tão moderno e tão contemporâneo. Da mesma forma, nós precisamos ser ousados, criativos e inovarmos, porque sabemos que jamais teremos recursos suficientes para fazer face às grandes necessidades de uma nação em desenvolvimento, como é o caso brasileiro. E, por isso mesmo, temos nas PPPs uma alternativa e devemos buscar outras tantas. E, por isso, essa criatividade típica e característica dos brasileiros deve ter sempre perseguida, buscada, imaginada e criada. E é exatamente num foro como esse, em um grande congresso como esse, já tradicional, já que está na sua 84ª edição. Eu até me surpreendi, presidente Paulo Simão, quando Vossa Excelência anunciava esse número, porque a Vossa Excelência mesmo lembrava que a entidade é cinquentenária, mas explicava que, há alguns anos, o evento se repetiu 3 vezes ao ano, dado ao volume de assuntos que aqui são abordados. E, por isso mesmo, um evento tão tradicional, com tanta trajetória e tanta competência, certamente apresentará a todos nós sugestões, soluções extremamente interessantes em todas as suas searas. E é claro que nós sabemos que Minas Gerais os acolhe com extrema alegria e com hospitalidade. Cabe a mim, como governador do Estado, e me permito, meu caro prefeito Márcio Lacerda, também em vosso nome, como prefeito anfitrião da nossa capital, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, não só aqueles que aqui residem, mas especialmente aqueles que nos visitam de outros estados, para aproveitar e usufruírem também as belezas da capital e de nosso estado, ter aqui, sob as montanhas mineiras, a inspiração que vem desde os Inconfidentes, para ter a ideia do Brasil grande, o Brasil desenvolvido, o Brasil plenamente que atende na qualidade de vida os seus cidadãos. A indústria da construção é fundamental para isso, não só como locomotiva na geração de empregos, como uma locomotiva e uma ferramenta fundamental na circulação da riqueza, mas, sobretudo, porque permite a qualificação, porque permite empregos, muitas vezes, primeiro emprego de pessoas que não estão tão qualificadas assim, e aproveito, presidente Olavo, para cumprimentá-lo pela notícia aqui dada, que teremos em Minas um centro não só numeroso, mas, sobretudo, de alta competência e qualidade para a qualificação da mão de obra obreira da construção civil e pesada. Então, nós percebemos que é exatamente nessa inspiração das nossas montanhas que eu desejo que esse congresso seja extremamente feliz e auspicioso. Vamos debater, vamos discutir. Eu sei que as senhoras e os senhores desejam coisas que são aparentemente simples. Bom ambiente de negócios, segurança jurídica, condições de investimento, retorno de seus investimentos e, ao mesmo tempo, como demonstraram aqui, na solidariedade e responsabilidade social das suas empresas. Tudo isso, levado a um cadinho com esses ingredientes, transforma essa receita em um cardápio de sucesso. Por isso, eu acho que nós, brasileiros, e falo pelos mineiros, temos a agradecer muito à nossa indústria brasileira da construção, pela tecnologia que aplica, pelos empregos que gera, pela riqueza que ela faz circular. Por isso mesmo, saudamos a realização desse 84º Congresso da Câmara Brasileira da Construção em Minas Gerais. A todos, as minhas boas-vindas, meus votos de sucesso e, sobretudo, um certo desafio para concluir. Sejamos criativos, vamos inovar ainda mais, vamos gerar mais riqueza, vamos trabalhar sempre irmanados, porque ainda temos muito a fazer. Muito obrigado, boa sorte a todos.